Mas se você acorda todos os dias com vontade de morrer, porque tem que ir trabalhar, é um estalo, tá? É um estalo para você entender o que está acontecendo. Porque o trabalho ocupa 90% do nosso tempo. Se ele tá horrível, o restante vai ficar horrível. Essa é a realidade. Existe por aí muitos mitos e verdades que envolvem o mundo da produtividade e da organização. Aqui nesse podcast, eu entrevisto especialistas de diversas áreas a fim de quebrar todas essas crenças e te ajudar a finalmente ter um estilo de vida produtivo. Seja muito bem-vinda ao podcast Descomplicando. Aqui nós discutimos os principais mitos e verdades das áreas da produtividade e da organização, para que finalmente você possa ter um estilo de vida mais produtivo. Eu sou Luana Pacete. E eu sou Camila Lacerda. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, um tema que é muito importante ser falado. Eu sei que tem muita gente que corre desse tema, que não acredita muito, mas aqui a gente vai falar o porquê que ele é tão importante, né, Camila? Isso mesmo, a gente vai falar sobre algo que tanto eu quanto a Luana, a gente já passou, ainda passa por essa fase, né, de autoconhecimento. E vamos nessa. Então, vamos lá, gente. A gente vai falar sobre autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é o primeiro, né? Eu sei que a gente... É muito bacana pensar, né, Camila, como as pessoas vão nas nossas redes, tal, buscar organização, buscar produtividade, porque tanto eu quanto a Camila falamos sobre esse mesmo assunto nas nossas redes sociais, né? E, assim, é muito louco. E a pessoa quer buscar isso. E quando a gente fala que o primeiro passo é o autoconhecimento, que é justamente você identificar, né, o que você quer realmente para sua vida, como você quer a sua rotina, como que você quer o seu trabalho, tudo que você faz, as pessoas meio que ficam assim, que é isso? Pra que isso? Não, eu só quero uma prática e uma técnica bem simples, não precisa nada disso, não é verdade? É verdade. E o que acontece é que as pessoas têm muito medo. Se a pessoa já é habituada, por exemplo, já fez terapia ou já leu algum livro e se dedicou a isso, é mais simples. Mas eu também começo, né? Já fez algum processo, porque assim, a gente enfrenta coisas dentro da gente que são nossos medos, nossos fantasmas, e por isso quando também eu falo que a primeira aula é muito de autoconhecimento, as pessoas ficam, ai meu Deus, e agora? Eu vou pra que isso? Pra que isso, né, gente? E eu peguei aqui a definição, né, que eu peguei no dicionário mesmo, a definição de autoconhecimento, que é conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades, imperfeições, sentimentos que caracterizam o indivíduo por si próprio. Então, assim, olha a importância disso, né, Camila? Por exemplo, se eu não sei o que eu quero da minha vida, né, acho que a pergunta mais difícil, né, eu pelo menos vivo isso com os meus coaches, tá? Com os meus clientes de coach e também na parte dos meus treinamentos, que é justamente perguntar assim, quem é você? O que você busca? Muito poucas pessoas conseguem falar isso, não é verdade? É verdade. E o que acontece é assim, como você vai fazer um planejamento com a pessoa, como você vai fazer planejamento se ela não sabe o que ela quer, se ela não sabe nem onde começa e nem onde quer terminar. Então, a gente acaba que no processo a pessoa vai se autodescobrindo e aí vocês vão se conhecendo juntas, na verdade, né? Isso que acaba, mas na maioria das vezes acaba acontecendo isso. Com certeza, porque assim, tanto na parte da organização como da produtividade, igual você falou assim, como que a gente vai fazer um planejamento sem a pessoa primeiro entender o que ela busca, o que ela gosta, o que faz sentido para ela. Eu não sei se você já passou por isso, tá? Mas eu já passei por isso com várias das minhas clientes que elas não tinham hobbies, elas não tinham lazer. E o problema de não ter o lazer e não ter hobby é por quê? Porque esse tipo de coisa é o que mais representa quem é você. O tipo de livro que você gosta de ler, o tipo de série que você gosta de assistir, o tipo de coisa que você gosta de ver, podcast, vídeos e coisas que você gosta de consumir, diz muito sobre você. E se você consome só coisas voltadas ou à carreira ou alguma outra coisa e que não tem ligação com o lazer, parece que você está se escondendo, sabe? Eu não sei, eu vejo que as pessoas estão se escondendo. Quando a gente é criança, o que acontece? O que a gente mais tem é lazer, não é?
Mas é brincadeira, não é? Até na escola mesmo, as crianças elas são estimuladas a aprender brincando. E por que isso? Porque é quando elas brincam que elas expressam quem realmente elas são. E se você não tem esse tipo de coisa, como expressar quem realmente você é? Você concorda comigo com esse pensamento? Concordo. E eu vou dar um exemplo assim, na minha vida. Desde a pré-adolescência, eu gostava muito de ler. Apaixonada por livros, né? Tipo, pai e mãe tinha que comprar livros. Tipo, enquanto as meninas queriam maquiagem, eu queria comprar livro. Sim. Livro, caderno para escrever. E aí eu comecei a escrever poesia, crônica, essas coisas assim. Era bem um diário na época, faz muito tempo, já faz mais de 10 anos, né? Então, assim, depois quando eu criei o blog e depois quando eu parei de escrever, parei de traduzir a minha essência porque era um hobby, né? E foi um dos processos que me fez pensar muito na terapia, a questão de que eu estava perdendo toda a minha essência de quem eu era, eu não estava mais fazendo nenhum hobby, então eu sabia que eu gostava, mas eu não estava praticando há anos e isso aos poucos vai definhando, assim, você vai entrando num processo bem louco, por não falar outra palavra. Sim. Nossa, e eu ia justamente perguntar isso para você. O teu momento, né, que você foi buscar o autoconhecimento foi nesse momento de pico, né? Foi onde você se sentiu assim, agora eu preciso, e você foi buscar essa ajuda. E realmente comigo também aconteceu a mesma coisa, tá, Camila? Em 2017, eu tive um pico assim de descoberta. Sabe quando a gente chega no momento que a gente não sabe quem a gente é, o que a gente tá fazendo, o que eu tava fazendo nesse momento, o que eu tava buscando, sabe? Por que eu tava fazendo aquilo? Parecia que eu não me reconhecia, porque justamente isso, várias coisas que eu sempre fui uma pessoa que gostou de arte, que gostou de dançar, eu fiz jazz por 8 anos da minha vida, eu cantava em coral, então eu sempre fiz muito disso, sabe? Eu sempre amei muito isso. E eu não parei de fazer. Eu parei de fazer todas as coisas que eu amava fazer. E eu foquei só na parte da carreira, né? E quando a gente foca só em uma área, infelizmente as outras áreas são prejudicadas também. Porque a gente é cíclico, né? Nós somos uma roda. E existem 12 áreas da nossa vida que a gente precisa trabalhar. E quando a gente foca em uma só, esquece da nossa essência, igual você falou, parece que a gente perde a nossa essência. E voltando um pouco mais o ano, em 2015, eu estava na faculdade ainda, eu tive aquela crise de existência. Eu estava no último ano da faculdade, eu sou formada em ciências contábeis, atuei na área por 9 anos, e assim, no último ano eu simplesmente falei assim, não é isso para mim. Eu só chorava, eu comecei assim, numa pré-depressão, né, eu não cheguei a ter, mas eu tive uma pré. E para vocês verem como é sério isso, né, Camila? Como é sério essa busca. E a gente perceber que, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? O que é isso, sabe? Não condiz nada comigo. Pensa, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, dominadora, uma pessoa que gosta de falar, que gosta de estar com as pessoas, que gosta do ser humano, e ir para um lado que é totalmente robô, né? Porque a contabilidade é um robô, porque quem domina você é o governo, você não tem muito poder de escolha, você tem que seguir, né? Pode falar, Camila. Exatamente, o meu pai, ele é contador, então eu bem sei como é isso aí, eu já cheguei a trabalhar com ele, assim, para ajudar mesmo, sim, fazer algumas coisas mais simples, mas eu também, resumindo a minha história, eu me formei no ensino médio e eu falei, o que eu vou querer da vida agora, né? E aí os pais não entendem, então eu tinha uma cobrança muito grande, que eu tinha que me formar. Você terminou o terceiro ano, você tem que se formar, ver o que você quer fazer, que não sei se a gente faz particular, a gente faz qualquer coisa, mas tem que se formar. Faça alguma coisa, mas se forma. E aí, na época eu tinha 17 anos, né? 17 anos, hoje eu me vejo e eu falo, gente, eu era uma criança com 17 anos. Sim, só te cortando rapidinho, você acha que com 17 anos a gente tem mentalidade para escolher o que a gente vai fazer da vida inteira? É uma loucura para mim. Até porque eu acredito que a gente não consegue fazer uma coisa só a vida inteira. Eu acho que ao longo do processo, a gente vai descobrindo coisas novas e vai fazendo coisas diferentes, coloca uma, tira outra, aí retornando à história.
aconteceu que eu comecei a fazer contábeis. Eu fiz alguns meses de contábeis, porque meu pai é contador, e na época que eu terminei o meu ensino médio, não tinha condições de vir morar na capital, porque eu teria que pagar a faculdade, que não tinha na época na federal, e nem em nenhuma faculdade pública, só tinha particular. Então era assim, tinha mensalidade, o custo de vida e tudo isso. E como o meu curso, em alguns dias, ele iria ter aulas à tarde, eu tinha estágio, eu não podia trabalhar. Então, assim, eu teria que realmente meu pai me sustentar, como, sim, graças a Deus, ele fez. Sim. Mas aí, eu comecei contábeis, eu fiz 8, eu parei em setembro de 2009. E aí, eu cheguei no meu pai e falei, pai, é o seguinte, eu não quero mais isso, eu não aguento mais isso. É muito chato. Ainda bem que você descobriu antes, né? Eu fiquei 4 anos. Não, mas aí, como a minha vida acadêmica começou com contábeis, né? E aí eu falei, pai, eu não quero isso, não é isso que eu quero pra minha vida. E ele falou, mas o que você quer? Eu falei, eu quero fazer jornalismo. Eu quero trabalhar como redatora, eu quero escrever. Aí meu pai, não, você vai passar fome. Nunca. Nossa, pais que estão ouvindo esse podcast, mães que estão ouvindo, quem tá grávida aí, não faça isso com seus filhos. Por favor, é um apelo, né, Camila, que a gente faz. Não faça apelo, isso. Pelo amor de Deus, porque não assim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, já tive problemas com depressão na infância, então assim, quem já teve esse problema, ele é mais fácil para voltar. Então, tá, beleza, estava eu lá. E aí eu pensei, bom, eu vou por eliminatória, já que meu pai não deixou fazer jornalismo, né? Eu vou por eliminatória, então eu vou fazer algo da área da saúde, porque da áreas exatas jamais, humanas também não. Aí fui para a área da saúde, comecei a fazer faculdade de nutrição. Eu gostei, eu me interessei, vou falar a verdade. Nos 3 anos eu achei super interessante, assim, sabe? Você fazer um corpo funcionar perfeitamente só com alimento, sabe? Então, tipo, é muito interessante. Eu tava, assim, eu tava animada, essa é a palavra. Porque eu vi que eram coisas que eu nunca tinha visto. Aí eu criei amizades, faculdade capital, uma pessoa que veio do interior. Pra morar na capital é assim, uau! Nossa, sozinha, baladeira! Tô arrasando. Baladeira não, porque eu não gosto, mas é realmente isso que acontece. E aí eu fui fazer nutrição e como a Luana, no último ano de faculdade, a gente tem estágio. E é só estágio, você não só vai pra faculdade para apresentar algum trabalho ou para fazer alguma reunião, mas é tipo um ano inteiro de estágio. E nós passamos por várias áreas, a gente foi merenda escolar, a gente foi para clínica, a gente foi para hospital, a gente trabalhou em restaurante. Clínica, assim, com pessoa, eu e você, assim, você também faz, não faz? A clínica a gente trabalhava na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, no caso. Então, era do SUS, né, obviamente. Então, só que a gente atendia a questão de perda de peso, controle de diabetes, quem tem hipertensão, era mais o básico mesmo. E aí, eu fui percebendo que eu tô fazendo aqui, galera? Tipo, cadê aquela coisa legal da nutrição que eu não tô vendo nesse estágio? E aí, eu tinha uma birra com 2 professoras, porque eu não concordava com as coisas. Não concordava. E eu sou o tipo de pessoa que não bate de frente, eu fico quieta. E esse fica quieta foi me minando, me deixando com raiva. Então, tipo, tinha vezes que a professora chegava perto, eu não aguentava olhar pra cara da mulher, era mais ou menos o que estava acontecendo. Oh, meu Deus! Foi uma fase tensa. E aí, foi um ano, assim, que eu também chorei. Eu tive que fazer estágio no hospital grande. Então, assim, pra mim é muito difícil. Eu passava mal quase todos os dias. Porque via sangue, via coisas, assim, então é tenso. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar no hospital jamais. Eu vou me formar, vou passar aqui. E as minhas notas do estágio, se você comparar elas com as notas das matérias dos anos passados, caiu muito, assim, tipo, eu tirava notas boas nos estágios, foi 7 a 8, eu não passei de 8 nos estágios. Sim. E eu me dedicava, porque eu queria só passar. Eu falava, Deus, olha, eu preciso passar nessa faculdade porque eu preciso do diploma. Mas ali eu comecei a perceber, mas aí quando que não você era pra você, né? Isso, aí quando você se forma, você fala, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí eu trabalhei em vários lugares, assim, voltei pro interior, na casa dos meus pais, lá e consegui trabalho. Então, assim, e a cobrança maior
começa com os pais. Sim. No meu caso, foi assim. Eu não tinha uma cobrança interna de que, nossa, eu já estou com 21 anos. Não, minto, eu me formei com 22. Sim. Eu estou com 22 anos e eu preciso trabalhar, eu preciso ser independente, preciso sair de casa. Eu não tinha essa mentalidade naquela época. Então, já no meu caso foi bem diferente. Eu nunca tive cobrança da minha mãe. Nunca. Todas as minhas escolhas, todas, desde os meus 12 anos de idade, foram escolhas que eu tomei. Assim, a minha mãe, ela nunca chegou assim em mim, Luana, não faça isso ou faça aquilo, eu acho que você deveria fazer isso. É lógico que dependendo de alguma coisa, ela falava assim, faz, mas assim, se não der certo, tudo bem. Ela dava conselhos, eu nunca tive esse problema, Camila, tá vendo? Cada um tem uma fase mesmo, mas mesmo assim eu escolhi errado. Mas foi por minha própria... Por sua escolha. meu próprio erro, assim, nunca por cobrança, minha mãe nunca cobrou, minha mãe nunca falou assim, faça isso, faça aquilo, tanto para mim quanto pro meu irmão é formado já em 2 faculdades também, por conta disso, porque ele tá buscando, ele tá na busca também do que ele gostaria de fazer, mas eu acho tão bacana ter esses 2 mundos, um mundo que é o teu, né, Camila, onde os pais te cobravam que você deveria ser formado e aí trabalhar, e aí vem a cobrança de um concurso, provavelmente. E aí, continuando, para resumir a história, porque senão eu vou falar bastante. Aí, aconteceu que eu precisava trabalhar, então eu fui trabalhar. Tipo, a primeira coisa que apareceu, eu peguei, eu nem pensei 2 vezes. Sim. Eu só falei que eu não iria trabalhar em hospital, eu poderia fazer qualquer outra coisa, mas trabalhar em hospital. E aí eu peguei um trabalho num frigorífico, que eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio. E com isso eu estava trabalhando em outras áreas. Eu trabalhei na merenda escolar, asilo da cidade, o abrigo de menores, né? O abrigo. E eu trabalhei clínica, eu tinha as minhas clientes, a gente fazia grupo e tal. Olha, eu não gostei de nada. Eu fazia tudo bem dentro da clínica. Piorou a clínica porque a rotina, muita rotina. Muita rotina e eu não gosto. Eu gosto de poder montar e fazer diferente. Eu gosto de ter um dia diferente. De ter controle da tua rotina. Na verdade, não é que você não gosta de rotina, você gosta de ter controle sobre ela. Eu gosto de poder mudar ou não. Isso, de acordo com a sua necessidade. Não, eu quero deixar claro aqui, porque assim, a Camila trabalha com organização, então ela sabe a importância de você ter uma rotina, mas não é que ela não gosta de rotina, gente, é que ela gosta de ter controle absoluto pela rotina, tá? Então ela pode decidir, se ela decide a rotina dela frequente, 90% da rotina dela é assim, mas se hoje ela quiser fazer dessa outra forma, ela pode decidir e ela sabe as consequências que ela vai levar daquilo. É isso que ela quis dizer, tá? Só pra deixar... Exatamente. Eu me expressei errado, mas eu gosto de ter uma rotina, porque a rotina ajuda na produtividade, ansiedade, a formação de hábitos, isso. Mas eu não gostei de nada do que eu estava fazendo. Eu fazia tudo bem feito, assim, eu recebia elogios, as pessoas estavam gostando, mas eu chegava em casa e eu ia fazer o quê? Aí eu comecei a pensar, será que eu volto pro meu blog? Será que eu vou pro Instagram fazer alguma coisa? Porque eu não tô gostando. Mas também nessa época eu fui imensamente cobrada para passar em concurso público. Então eu também estava estudando para concurso. É algo que até hoje eu tenho um ranço. Porque assim, você não gosta, aí você tem que ficar estudando aquilo, você tem que ficar lendo aqueles livros. E tipo, a única matéria que eu me dedicava para estudar era o português, entendeu? Sim, que é o que você sempre gostou. Olha isso, gente, eu quero que vocês prestem atenção, né? Muito legal a Camila tá contando e eu como coach, eu consigo identificar todas as etapas ali da Camila, que mostra exatamente, desde criança, o rumo que ela sempre deveria ter tomado. Só que, por conta de forças externas que ela deixou, essas forças externas, não vamos pôr culpa nos outros, tá, gente? Ela deixou as forças externas tomarem conta dela, tá? Não foi assim, porque meu pai disse isso. Não, ela decidiu aceitar, entendeu? Não é assim, exatamente. Ela poderia tomar outras decisões. Autorresponsabilidade, por favor, tá? Aqui a gente vai falar a realidade. E a autorresponsabilidade é muito importante, por isso que o quadro chama Descomplicando, porque a gente quer mostrar isso. Só que, por exemplo, é muito bom essa parte aí da Camila, que é justamente como toda a história dela mostrou o que realmente ela deveria fazer. Só que ela não parou para prestar atenção. Porque, na verdade... né, Camila? Nós não temos maturidade suficiente.
E nossos pais vieram de uma geração que nem internet existia. Sim. Então, assim, então ninguém chegou em mim, eu não tinha amizades na área, não tinha ninguém. Então, ninguém chegou em mim e falou assim, ei, você precisa, né, fazer outra coisa, vamos... Então, assim, meus pais, assim, achavam que eu precisava passar em concurso, e aí eu passei em 2 concursos. Eu não fui chamada para nenhum deles, já venceu faz anos, eu prestei em 2014, e eu fiquei totalmente frustrada, porque um deles eu passei em primeiro lugar. Então, assim, eu fiquei em primeiro lugar do título, só olha que a frustração que concurso. E olha que louco, porque todo mundo, vou passar no concurso, vou ser concursado e não sei o quê, porque concurso é garantido. Qual foi a garantia que você teve? Então, nenhuma. Por quê? O que acontece é que em um concurso eu passei numa classificação média. Iam chamar muitas pessoas, só que tinha até 2 anos para chamar, então ninguém saiu para dar vaga, então acabou o concurso. O outro, como eu passei em primeiro, só que era cadastro reserva. Eles só te chamam se a Nutra que está lá sair. Como ela não saiu, venceu, e acabei que eu desanimei total. Falei, eu não quero mais dar para concurso. E aí rolou uma briga interna comigo, com os meus pais, aquela coisa assim, né? Deu um rolo danado. E essa fase que eu passei foi também que também em 2016 eu fiz terapia também por conta disso, para entender algumas coisas. E eu percebi que tudo que eu gostava, a minha essência, ela estava ali. Mas eu não sabia como desenvolver, eu não sabia o que fazer com ela para ganhar a minha renda, para trabalhar com isso, entendeu? E demorei para descobrir ainda, na verdade. Foi passando um ano, e eu ainda trabalhando como Nutri. Eu não queria largar o serviço, porque eu não tinha certeza do que eu ia fazer. Até que o ano passado, em março, eu vim para a capital. Eu estava no interior, vim para a capital. E aí, eu trabalhei numa clínica aqui. E eu chorava quase todos os dias. Não era por conta do estresse, era por conta que eu precisava do emprego. E eu odiava estar lá. Sim. Bem a palavra. Sabe aquilo que você já acorda com raiva do seu dia? Gente, outra coisa, outro indício que é muito louco, e isso vai muito de encontro ao autoconhecimento, tá? Se você acontece a mesma coisa com a Camila, depois que a Camila finalizar, eu vou contar a minha história também para vocês, para saberem como que isso aconteceu. Mas se você acorda todos os dias com vontade de morrer, porque tem que ir trabalhar... É um estalo, tá? É um estalo para você entender o que está acontecendo. Porque o trabalho ocupa 90% do nosso tempo. Se ele tá horrível, o restante vai ficar horrível. Essa é a realidade. Não tem como você tá incrível no seu relacionamento e no seu trabalho, não. Como a gente disse, a gente é sistêmica. Então eu tenho certeza, né, Camila? Nesse momento, as outras áreas da sua vida não estavam bem também. Não, eu... já tinha um problema de DTM, que é disfunção temporomandibular, que ela se agravou por conta de roer unha e maior apertamento noturno. Então foi um processo bem tenso, eu tinha muita dor de cabeça e eu tinha que trabalhar do mesmo jeito, óbvio. Sim. E outra coisa que hoje eu me culpava muito, muito mesmo. Eu achava que eu era a pessoa mais chata e errada do mundo. Eu não gosto de ter chefe. Minha personalidade não atura que a pessoa venha falar que você tá errada e você tá certa. Então, algo que eu comecei a perceber, e outra coisa que me incomodava, não só nesse serviço, nos outros, eu não tinha liberdade para me expressar. Autonomia, por exemplo, né? Não tem autonomia. Eu, como uma profissional, eu não tinha liberdade de falar, olha, eu acho que isso aqui não tá certo, a gente precisa mudar. Eu não tinha essa liberdade. Eu já cheguei a sugerir, e aí, fui taxada de, vamos resumir, você não sabe o que você tá falando. Porque a outra lá, sabe, ela é formada um ano a mais que você, tipo isso. Sim. E aí eu fiquei chateada. Então, e aí o que acontece nesse caso? É muito louco, gente, essa parte. Eu não sei, Camila, se você já passou por essa análise. Essa análise chama análise comportamental, tá? E eu vou até falar aqui de uma pesquisa que eu peguei, sabe, de um psicólogo canadense, o Sidney Jourad, que em 2018 ele criou uma pesquisa onde ele fala que você molda a sua personalidade saudável, ou seja, a personalidade que você
vai conseguir conviver igual a Camila tá falando. Ela já percebeu que ela não conseguiria ter chefe, ou o chefe que ela deveria ter teria que ser mais maleável, então ela precisaria trabalhar em uma empresa mais maleável. Então ele molda essas características, tá? E ele fala da importância, né? Um psicólogo canadense que fez esse teste, ele criou esse teste por conta disso, porque ele pensa que a gente tem que respeitar as nossas necessidades pessoais. Elas têm que ser satisfeitas, e em todos os âmbitos, tá? E isso ele fala que para que a pessoa cresça com consciência, competência e capacidade de amar a si mesma, ao ambiente natural e às outras pessoas. Então aqui a gente já percebe a importância disso. Esse é um dos testes, tá? Então agora sim, imagina, se você não sabe disso, olha o tanto de caminho que você teve que percorrer. Hoje eu tenho 29 anos. E o que acontece? Eu fui descobrir isso tudo, essa parte, a minha personalidade, os meus pontos fortes, quando eu me formei em coaching, tá? Quando eu me formei em coaching, eu faço vários desses testes para entender quem sou eu. Então, eu sou uma pessoa que tem uma personalidade onde eu sou mais dominadora, eu sou influente, tá? A gente tem 4 personalidades, eu tenho essas 2 mais afluentes, e isso diz muito sobre mim. Então, igual a Camila, se eu estivesse em um ambiente de contabilidade, né? Que eu sou fechada, não posso conversar, não posso me comunicar, não posso estar com pessoas, tem que parecer um robô, eu iria estar feliz? Não. Então, assim, contando um pouquinho da minha história, mais ou menos parecida com a Camila, só que um pouco diferente, porque eu tomei minhas decisões sem ninguém interferir. Eu não tive esse problema da minha mãe interferir em nada na minha vida. Desde os 12 anos, eu trabalho, e trabalho porque eu quis, né? Porque minha mãe é separada, e assim, eu queria ter minhas coisas, não que a minha mãe não me desse, eu nunca passei por nenhuma dificuldade, isso deixa claro. Só que minha mãe não podia me dar a boneca que eu queria, a maquiagem que eu queria. E aí eu falei assim pra minha mãe, com 12 anos, que eu iria trabalhar. E nisso eu entrei na guardinha, né? Naquela época tinha guardinha. E aí, quando eu entrei na guardinha, eu fui trabalhar em uma... Lá na minha cidade, que é Estrela do Oeste, que é uma cidade bem pequenininha, eles chamam de livraria, mas não é uma livraria, tá? É uma loja de conveniência, onde tem várias coisas, assim. Fui trabalhar lá, trabalhei por 2 meses, e assim, foi a pior experiência possível que eu podia ter na minha vida. Foi muito frustrante, porque justamente os patrões eram muito, muito exigentes, e assim, e eram mal educados comigo e com todas as funcionárias, tratavam a gente como se a gente fosse escravas mesmo, sabe? Se pode falar dessa forma. E aí fiquei 2 meses lá, mas beleza. Falei, não vou desistir, eu vou conseguir um lugar bom. Voltei pra guardinha e falei pra chefe da guardinha, falei assim, ó, o primeiro trabalho que tiver, você me coloca, porque eu quero ganhar meu dinheiro. E aí eu fui trabalhar numa farmácia. E nessa farmácia eu sou muito grata ao seu Arquimedes, né? Olha o nome do farmacêutico. O nome. Arquimedes, tudo a ver, né, com farmácia. Ai, ai. E aí, o que acontece? Ele tinha uma fama de ser uma pessoa muito chata, muito bruta e tal. Só que eu já tinha esse tino de saber lidar com as pessoas. Só que eu não sabia disso. E eu fui a única funcionária dele que ficou lá com ele durante 5 anos e trabalhei com ele, mesmo ele tendo todos esses problemas. Só que comigo não tinha isso, sabe? Eu conseguia me moldar com ele. Ele foi uma pessoa muito boa pra mim. Quando eu precisava de remédio, porque eu tive uma fase de imunidade baixa, e tive que fazer um tratamento, ele me deu todos os remédios, ele foi meu padrinho de formatura do 3º colegial, e assim, legal. E aí eu criei uma amizade com ele muito grande, e já era esse tino meu que eu tenho dessa parte que é um ponto forte meu, que depois eu fui descobrir, né, mas eu tenho um ponto forte que chama individualização, ou seja, o indivíduo, não é que eu sou individualista, não é isso, mas eu cuido de cada pessoa, cada serzinho é muito importante para mim. Cada pessoa é muito importante para mim. E olhar para cada pessoa como ela realmente é e como ela realmente precisa ser tratada, isso é muito importante para mim. E já naquele momento já mostrava muito isso da minha personalidade. Só que aí, né, fui fazer faculdade, mas eu tenho uma experiência de faculdade bem grande aí. Eu sou formada em técnica em informática, tá? Então, eu sou formada mesmo em técnico em informática. E, assim, eu tinha uma exigência minha, só minha, ninguém nunca me exigiu isso, eu sempre tinha que tirar 10. E nessa época, quando eu tinha que tirar 10, teve um episódio
que depois se vocês quiserem eu conto mais, mas senão eu vou contar uma história muito grande. E aí eu precisava fazer uma certa atividade lá e eu não ia conseguir fazer essa atividade. E aí, quando eu não consegui fazer essa atividade, eu ia perder um ponto. E aí, eu tive um ataque de... não é um síndrome do pânico, assim, não foi isso. Mas, por exemplo, eu não conseguia respirar. Simplesmente eu não respirava. E foi uma coisa do meu subconsciente, que eu não sabia o porquê. Depois que eu fui associar que era por conta disso, né? E que era por conta de eu não poder fazer essa atividade. E aí que eu ia perder um ponto só. Tipo, eu ia tirar 9 ao invés de 10. E aí eu fiquei muito mal, assim. E fiquei ruim mesmo. E assim, para você ver como que é importante isso, né? E na verdade, o técnico em informática não tinha nada a ver comigo. Novamente, não tinha nada a ver comigo. Mas beleza, me formei, aí fui fazer sistemas de informação. Fiz 2 anos de sistema de informação. Gente, fui para matemática que não tem nada a ver comigo. Gente, eu não sei o que eu tava procurando na matemática. Porque eu nunca gostei de matemática, sempre gostei de língua portuguesa. Até por isso eu tenho meu livro, até por isso eu escrevi um livro, porque eu sempre amei, né, língua portuguesa mas ia para matemática. O bom disso é que eu encontrei meu marido lá. Mas fora isso... Que ótimo! Só do meu marido, que a gente já tá junto há 10 anos. Então, Uau. assim, sim. E assim, então, tipo, a única coisa boa foi isso, porque do resto não tinha nada a ver comigo. Aí desisti. Beleza, aí consegui trabalho e tal, na área de contabilidade pública, e aí vim para Ribeirão Preto. E aí, aqui em Ribeirão Preto, assim, ou vou continuar sistemas, mas você acha que sistemas não vai dar muito certo? Aí meus chefes falaram assim, faz contabilidade, porque contabilidade você vai entender da lógica do sistema. Então faz mais sentido, porque programar essas coisas você já sabe, então não é muito importante para nós, o mais importante é você entender a lógica. Fui para contabilidade. Meu Deus, que loucura. Que loucura que eu fiz comigo mesma. Eu fiquei quase careca nesses meus 4 anos de faculdade. Caía muito meu cabelo. Eu tive início de depressão. Por conta disso, eu tive também... Não chegou a caracterizar, a nutricionista não caracterizou a anorexia, mas quase cheguei lá. Tá? Eu olhava para a comida e chorava, eu não queria comer, eu tinha medo da comida, e tudo isso por conta de escolhas erradas que eu fiz. Por quê? Porque eu não conhecia a minha personalidade. Então, gente, é muito importante. Aqui a gente está falando dessa parte, mas quando a gente vai falar sobre uma organização, um planejamento, né? Por exemplo, vou lá, Camila, você vai usar o planner e você odeia escrever. Imagina. Não faz o menor sentido, gente. Aí vem, eu recebo diariamente pessoas, Luana, eu comprei o planner, paguei caro, porque planner é caro, gente. Planner não é barato. Comprei o planner, não consigo usar. Eu falei assim, qual que é o seu comum? Você costuma digitar mais no celular ou você escrever? Ah, não, só fico com o celular. Eu falei assim, então, por isso. Não faz sentido pra tua vida. Como que você quer fazer uma coisa que não faz sentido pra tua vida, né? E aí, voltando a mais uma pesquisa aqui, que é uma pesquisa que eu tirei, que é os pesquisadores da Universidade da Califórnia criaram um teste para você descobrir se a sua personalidade é saudável, que é justamente a que eu estava falando, né? Sobre a parte saudável da gente ter essa personalidade saudável. E eles identificaram que a gente tem 5 personalidades, e essas personalidades são neuroceticismos, que é instabilidade emocional, extroversão, sociabilidade ou agradabilidade, escrupulosidade ou conscienciosidade. É difícil falar. Que mede a autodisciplina. Olha, tá vendo? Gente, a autodisciplina, ela vem depois, tá? Não é a primeira coisa do ser. Mas tem gente que tem já nos genes dela uma tendência à disciplina, mas não quer dizer que ela não seja aprendida e que você não consiga. E a abertura para novas experiências. Então, assim, essa pesquisa eu peguei na Super Interessante, tá? Na revista Super Interessante. Então, eu vou depois deixo os links para vocês lerem e até fazer a pesquisa, só que essa pesquisa está em inglês, tá? Só que existe uma outra pesquisa que mostra muito sobre isso, tá? É um teste que você pode fazer. O livro é super barato, tá? Não é caro para você comprar. Eu acho que eu paguei acho que R$30 na época, que é o livro Descubra Seus Pontos Fortes.
Esse livro mudou completamente a minha vida, porque foi bem nesse auge, assim, que eu tava perdida, e aí eu tava trabalhando numa empresa mais de boa, sabe? Uma empresa que me entendia. Até eu tinha o apelido de chefinha, porque eu tomava minhas decisões e depois eu falava pra minha chefe, sabe? Eu meio que fazia o que eu queria, assim, e era uma empresa muito boa, tá? Uma empresa que entende essa parte do funcionário que é mais empreendedor, sabe? Um funcionário que precisa dessa liberdade. E aí ela deu esse livro para um colega meu, a minha chefe. E aí eu falei assim, pra ela chama Roberta. Eu falei assim, Roberta, eu acho que você fez errado. Por quê? Porque o meu colega, ele veio falar pra mim, falou assim, Lu, eu não tô conseguindo ler o livro, porque assim, eu não sonho em ser líder. E esse livro, ele é focado pra quem quer ser líder. Ele é ótimo pra você descobrir os seus pontos fortes, mas é só essa parte se você não quer ser líder. Se você quer ser líder, ele vai aprofundar mais em você analisar as pessoas, em saber contratar e tal. Mas ele é muito bom pra você descobrir esses pontos fortes. Aí eu fui e falei pra ela, Roberto, eu acho que você errou, porque assim, o Thiago, esse meu colega chama Thiago, ele não quer ser líder, e você deu um livro que é para ele ser líder. Aí ela ficou super mal, porque assim, deu um livro que ele não iria usar, né? E ele realmente não usou. Só que eu não tinha como pegar, porque ele mora em outra cidade, em Passos, e aí eu comprei para mim. Eu falei assim, então para mim vai resolver, porque eu já quero ser, né? Eu já tenho essa vontade. E aí eu fui ali. Esse livro, ele foi criado por Marcus Buckingham e Donald O. Clifton, que são PhDs, né? São os autores do livro e do teste. E aí esse teste, ele te ajuda a entender, né? A descobrir a fonte dos seus pontos fortes. E assim, os meus pontos fortes eu super recomendo, tá? Para todo mundo fazer. Mesmo você que não quer ser líder, só para você entender quais são os seus pontos fortes. Porque assim, uma coisa que eu posso dizer para vocês, quando você tem autoconhecimento, que você vai alavancar o que você é bom. Para de alavancar o que você não é bom, gente. Esse negócio na escola, você não é bom em matemática, beleza, estuda da meia-noite às 6 que você vai ser bom em matemática. Isso nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar, não é, Camila? Na verdade, você consegue ser melhor naquilo, por exemplo, aprender para tirar notas melhores, mas depois você nem tá nem aí para aquilo, assim, tipo. Só vai te frustrar, porque você não vai ser bom naquilo, entendeu? Tipo, não vai fazer sentido pra tua vida. E aí ele explica isso nesse livro. Então, assim, ele é muito libertador também, sabe? Se você tá aí lutando contra quem você é, achando que é errado ser quem você é, achando que é errado você não ser boa nisso ou naquilo, porque todo mundo diz, ele vai te libertar. E aí eu descobri meus pontos fortes, que os meus pontos fortes é ser estudiosa, intelecção, relacionamento, individualização e futurista. Assim, quando eu descobri isso, fez todo sentido. Eu vou falar um pouquinho e eu tenho certeza que quem me conhece vai ver isso em mim. Como eu alavanco, assim, quem vê no meu Instagram, no meu YouTube, em tudo que eu falo e faço, vai perceber esses pontos fortes. O ponto forte do estudioso é aquela pessoa que ama estudar e compartilhar. Então, não é aquela pessoa... não, então, justamente. Então, você ainda não fez esses testes, que vale muito a pena, tá, dona Camila? Vamos fazer esses testes. Muito importante. E aí, quando você entende isso, então, eu sou uma pessoa que estudo e gosto de compartilhar. Então, não faz sentido para mim, que nem na contabilidade, que eu sabia muito e não poderia ensinar as pessoas. Eu não podia sentar do lado da pessoa que eu via que estava com dificuldade ali e poder ensinar ela. Então, percebe como eu estava indo contra quem eu sou. E aí, eu estava lutando muito contra isso, sabe? Outra coisa que é muito importante para mim, que é a intelecção. A intelecção é a pessoa que gosta de estudar a mente. Eu amo estudar a mente humana, eu amo o ser humano. Para mim, se eu puder ficar falando sobre a mente humana, e por isso que eu falo sobre produtividade, estilo de vida produtivo, focado na mente saudável, tá? A mente saudável para mim é muito importante. Eu não sou psicóloga, não faço isso, mas assim, eu estudo muito a mente porque ela é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer. A mente é o teu primeiro gatilho de querer fazer qualquer coisa. Entende? É ela que vai te mover, não é outra coisa que vai te mover.
Então, eu gosto muito dessa parte. Outra coisa são os relacionamentos. Então, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de muitos relacionamentos e nem tenho muitos relacionamentos. Mas os que eu tenho são fortes, entende? Que nem assim, por exemplo, que nem a Camila. A Camila, eu encontrei ela na internet e criei um relacionamento muito forte pra mim. E aí, eu mantenho aquele relacionamento, porque pra mim faz sentido. Então, eu não sou uma pessoa que vai criar relacionamento com várias pessoas e que não vai fazer sentido pra mim. Pra mim, é perca de tempo. Quando você vai, assim, numa festa só... Ah, preciso ir naquela festa só porque preciso ver tal pessoa. Eu não vou fazer isso, porque pra mim é perca de tempo. E aí não vai de encontro com os meus objetivos. Então, isso é muito importante pra mim. A individualização, né? Como é muito claro, eu falo o tempo todo disso, eu acho. Porque é justamente analisar cada ser humano, cada pessoa como ela é, né? A Camila leu meu livro e sabe disso, que eu falo bastante sobre isso, né, Camila? Tá, olha, eu vou falar uma coisa. Comprem o livro dessa mulher. É algo assim, como eu também trabalho e leio sobre produtividade, organização, o que tava ali pra mim não era tão novidade, mas eu levei uns tapas na cara, assim, sabe? Uns tapinha na cara massa, que dá pra aprender bastante coisa. E colocar em prática as atividades, gente, realmente, todo mundo precisa, sabe aquela coisa que você compra e dá de presente pro seu amigo? É esse tipo de presente que a gente tem que dar. Isso aí, gente. Então vai lá, compra o meu livro, Abra os Olhos. Por isso ele chama Abra os Olhos, faz todo sentido, né? Faz, totalmente. Abra os Olhos, uma grande descoberta sobre como ser produtivo e alcançar objetivos. Vai ter o link aqui embaixo, tá? O livro é sensacional, né, Camila? A própria Camila tá falando aqui. E assim, mesmo a Camila trabalhando na área da organização, a Camila não tem essa parte mais científica como eu tenho por conta do coach. E assim, eu acho que fez muita diferença pra você, né, Camila? Você vê dessa forma, de uma forma diferente, mais mental do que uma só outra, execução. Porque quando a gente estuda organização, você vê algo muito... Como que eu posso... Técnicas. Coisas... Isso, técnica. Aí, a parte de coach, né, é um pouquinho diferente. E como a Luana falou, ela é apaixonada pela mente. Eu acho também super interessante. Só que eu não estudo isso. Eu não me adentro nesse assunto. E o livro foi importante também para mim pensar sobre mim, sobre a vida, sobre meus relacionamentos. Enfim, sobre tudo, na verdade. Que bom, então, gente, ó, para comprar vai ter o link aqui. E o outro ponto forte meu é o futurista, que é o quê? Visão de futuro, né? Acho que a Camila percebeu isso, porque assim, gente, sinceramente, poucas pessoas estão fazendo o que eu e a Camila tá fazendo aqui, sabe? Um podcast onde a gente fala a real, mostra, né? Igual eu tô aqui mostrando pesquisas, mostrando a realidade, a Camila contando a história dela, eu contando a minha história. São pouquíssimas pessoas que fazem isso. Tá todo mundo vindo aqui só falando assim, ó, 5 dicas pra você, não sei o que, não sei o que lá. Acorde às 5 horas da manhã, tome banho gelado. Corra, durma cedo, coma só alface, tá todo mundo assim. Só que não é isso, gente. Não é isso que faz. O autoconhecimento, ele traz justamente isso. Então, entender quem eu era, né, nesse momento. Eu falei, caraca, eu juro, eu fiquei desse jeito. Caraca, eu sempre fui isso, mano. Eu sempre fui isso, porque eu tava perdendo isso de mim. Foi muito louco, foi muito louco. E aí, depois disso, foi a hora que me deu start mesmo de fazer o curso de coach, né? Me formar em life coach. E por isso que eu me formei em life coach. Eu tenho o business coach também, que trata de empresas. Amo. Só que a empresa é o ser humano. A empresa não é um quadrado, a parede, não, é os funcionários e o dono, é o ser humano. Então, assim, essa parte do ser humano me pegou muito forte. E aí eu falei, caramba, é isso. Aí eu passei por um processo de coach, eu tô finalizando, né, com uma coach também, porque eu queria entender como é a visão dela dentro, e aí eu vi, caramba, minha visão tá muito correta, sabe, dentro do que eu vejo, que é a produtividade. Essa visão onde 880 não funciona, até a gente vai falar sobre isso em um outro podcast, que a gente vai gravar, falando mais sobre essas coisas, mas é muito louco, né, Camila, quando você identifica e fala, caramba, essa sou eu, finalmente cheguei onde eu sou, sabe, eu amo o que eu faço,
eu amo a minha vida hoje, né? Até a Camila me mandou uma pesquisa e perguntando algumas coisas disso, ela perguntou sobre rotina, e eu falei, né, Camila, lá, né? Deixei claro na tua rotina, porque na tua pesquisa, que eu amo a minha rotina hoje. Eu construí a rotina que realmente faz sentido pra mim. E não faz sentido pra você. Pode não fazer o menor sentido pra você a minha rotina, e é isso, tá, gente? A rotina do outro não vai fazer sentido pra você, não vai fazer sentido pra tua vida, não vai fazer sentido pra tua família, né? Então a gente precisa ter essa clareza disso. Mas assim, Camila, qual que foi o ponto principal, assim, que você falou assim, eu preciso me autoconhecer, no caso você fez terapia, a terapia também é uma ferramenta de autoconhecimento. Só para deixar claro aqui, a terapia ela trata a parte um pouco mais do passado, do que aconteceu, para você pensar o porquê que aconteceu aquilo, né? Por que você deixou aquilo acontecer, mais voltado assim. O coaching, a gente faz ferramentas de autoconhecimento, que são essas ferramentas que eu tô falando aqui, para você identificar pontos fortes, teu perfil, o que faz sentido para você ir daqui para frente. O que aconteceu no passado já era, não precisa pensar no passado, sabe? Então a gente vai daqui para frente. Então essa é a diferença, tá? Terapia, passado, o que aconteceu, vamos refletir sobre isso, e coaching, daqui para frente, vamos em busca do teu resultado, qual que é o teu objetivo, e autoconhecimento, né? Fazendo essas ferramentas que são científicas, ferramentas que têm 99% de assertividade, então que mostra realmente quem você é. Sim, sim. Então, assim, todas as ferramentas que eu aplico mostram exatamente quem você é. São ferramentas criadas por grandes psicólogos, grandes pesquisadores, grandes pessoas, assim, do mundo da mente mesmo. Então, é essa parte mais o coaching, tá? E a terapia nessa parte. Mas quando foi o start mesmo, assim, que você falou assim, caramba, eu preciso me autoconhecer, eu preciso ir na terapia. Quando foi, assim, Camila? Porque, na verdade, tudo começou quando eu saí do serviço ano passado, em março, maio, eu saí do serviço, fui demitida. Eu falo isso abertamente, de ter vergonha. Eu fui demitida. Eu também fui demitida de um lugar que não fazia o menor sentido pro lugar. Quando eu fui demitida, eu falei assim, caraca, ainda bem, porque assim, eu fiquei mal, porque a gente fica mal, né? Ser demitida não é legal. Mas aí depois eu falei, caramba, eu não fazia o menor sentido. A minha pessoa não fazia sentido para aquela empresa. Não faço assim. Até agora eu penso assim, como eles me contrataram, sabe? Exatamente, é assim. Então, no dia que eu fui demitida, eu chorei. Claro, eu também. Porque eu pensei assim, poxa, eu tô na capital, preciso trabalhar, e aí agora? Eu vou fazer o que da minha vida? E aí eu fui atrás de emprego, né? Uhum. Só que quando eu falava pra Deus, assim, Deus, eu tô entregando currículo, mas eu não quero trabalhar, tá? Eu não quero mais trabalhar como nutro. Eu saí da clínica, passados uns dias, eu refleti e falei, eu não quero mais. E aí eu comecei a pensar como eu poderia ter uma renda, trabalhar com o que eu amo, que é escrever. Eu amo escrever algo assim que entra no flow, é flow que fala, né? Sim, que entra no estado assim que você se perde. Você aprendeu no livro, hein? Tem a técnica lá, tem a ferramenta de flow. E olha, é uma loucura. E eu não fazia isso, que era o meu hobby preferido, que era escrever, eu já tinha blog, e eu não fazia isso há muito tempo. E aí foi aquela fase que eu passei de procurar serviço e pensar no que eu ia realmente fazer. E é engraçado que eu às vezes falava pra minha mãe assim, mãe, eu fui lá entregar uns currículos, mas se não der nada, não deu, não tô nem aí. Ela ficava muito brava. Sim. Tipo, com certeza. Você tem que trabalhar, você fica falando pra Deus não te dar serviço. Eu falei, não, pra Deus me trazer uma coisa que ele vai ser que seja bom pra mim, não? Menina, eu entreguei 25 currículos, alguns pelo e-mail, que quando eu ia lá, falava, não, coloca no e-mail. Olha, já tem 1 ano e meio, nunca fui chamada para entrevista. Então, assim, não sei se foi Deus, se foi destino, não sei, mas eu creio em Deus, tenho minha fé. Então, eu creio que ele não colocou nada no meu caminho que não iria fazer sentido naquele momento. E aí passou alguns meses, tipo 2, 3 meses, acho que passou mais ou menos 2 meses. Eu criei um Instagram para falar de organização pessoal. Eu sou muito apaixonada. Eu falava isso no blog há muito tempo. Eu já tinha comprado livros. Tipo assim, vi um livro, que legal, vou ler sobre o assunto. E eu li sobre o assunto, gente, há muito tempo atrás. E parece que você não se toca. A sua cabeça não se toca. E ninguém tá ali pra te falar.
E só que, como eu tava A importância frustrada... dos coaches, tá, gente? Eu sei que vocês criticam muitos coaches, eu sei que existe, né? Só tô falando aqui só porque a Camila deu o gancho mesmo, mas eu sei que tem muita gente que critica, que muita gente fala que é errado e tal. E sim, tem coaches que, né, não pensam na mente, na saúde não mental. São profissionais, na verdade. Isso, e aí tudo bem, mas é isso, sabe? Se a Camila tivesse passado por um processo desse, naquela época, ela já tinha falado, caramba, é isso. Tinha, vamos dizer assim, adiantado muita coisa. Muito! E aí, isso foi o não conseguir serviço, cobrança interna e cobrança dos pais, porque eu precisava de dinheiro, né? E foi um dos gatilhos que acarretou a depressão em si. Como eu já sou muito ansiosa, então eu comecei a ficar em um estado de ansiedade intensa. Então, eu ficava em alerta, eu ficava tensa, pensando que, me culpando que eu não era nada, que eu não conseguia serviço, passei por um processo bem tenso. Foi aí que, mais ou menos em fevereiro desse ano, eu comecei com alguns sintomas de depressão. Os típicos, eu não tinha mais vontade de sair de casa, eu não queria mais... Não gostava de comer as coisas que eu mais amava. Eu não tinha ânimo, tipo assim, alguém me chamava para ir passear, eu não tinha vontade, eu só queria ficar dentro do quarto. Assim, os sintomas de início, né? Sim. Eu chorava muito, chorava quase todos os dias, porque eu me culpava mesmo, assim. Claro. Tipo, olha a minha idade, eu sou formada, eu tenho pós-graduação, e eu não sou ninguém, e eu não consigo nada, e eu não tenho dinheiro para nada, só que eu não conseguia agir. Porque eu acredito que eu já estava com a depressão há um tempo atrás. Então, eu acho que ela só aflorou, entendeu? É que, na verdade, quando você percebeu que não era aquilo que você queria, ao invés de agir buscando o que você queria, você, tipo, ficou ali, igual você disse, vou entregar o currículo, tal, se chamar, tal. Mas aí, o que acontece? É um estacionamento, né? Você ficou na comodidade de qualquer forma ali, né? Você não foi buscar exatamente o que você queria, né? E aí nesse momento que aí aumentou a tua ansiedade e tal, claro. Gente, eu falo muito sobre isso, né? Eu falo sobre a saúde mental que vai te levar à depressão. Isso todo mundo está sujeito por conta disso. Porque aumenta a tua ansiedade, você não sabe o que você faz, você tá ali perdida e tá parada no tempo. Né? É muito louco, assim. E aí, eu sou uma pessoa ativa. Não sou o tipo de pessoa que fica o dia inteiro sentada no sofá. Eu ando, eu saio, eu faço coisas, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de visitar as amigas e eu não queria mais fazer nada. E aí, passou março. E assim, na verdade, foi um processo. Eu percebi que eu ficava assim a cada 15 dias. Aí depois eu comecei a perceber que eu ficava assim mal uma vez por semana, tipo na bad. Uma vez por semana. Aí começou a ser diário. Eu acordava mal, eu dormia mal. Começou a ser diário. Aí eu comecei a ficar preocupada. E aí eu falei assim, não tô bem, preciso fazer terapia. Eu preciso de ajuda. E aí eu conversei com a minha mãe. Ela, não, vamos ver uma psicóloga, porque eu, como não tenho renda, eu não tinha como pagar o psicólogo. Claro. Então eu procurei uma que fez um preço, tipo, social mais em conta. Sim. E aí, para ficar mais tranquilo. E eu comecei terapia mesmo em maio. Foi aí, então foi todo esse processo que me fez quase que uma crise existencial. Na verdade, quando você tá nesse processo, você acha que você não... você parece que perde o gosto por tudo, assim, tudo. Sim. Estou com falta de apetite, eu já sou magra, já emagreci. Já tá então, mais assim, magra. Tô mais magra. Eu nunca, na minha vida, nunca pesei mais de 45 quilos. Sim. Nunca. Eu sempre fui uma criança magrela, eu sempre fui muito... Enfim, é uma coisa genética também. Meu pai é magro, minha mãe, então... Isso aí é normal. O meu metabolismo ele é bem acelerado. Mas aí ficou pior, que, tipo, eu comendo não engordo, imagina sem comer. Né? Só que eu queria comer, diferente de você, né, Luana, que não conseguia comer. Eu queria muito comer, Mas aí eu comecei a terapia. 1 mês e meio de terapia, eu tava bem melhor, assim, eu tava voltando às minhas atividades, cuidando mais de mim. Mas aí, do nada, de repente, eu tava no interior, foi em julho, por aí. Sim. Por mim, eu estava bem.
conscientemente eu estava bem. Eu não tinha mais chorado, meu namoro estava bem, todo mundo ao meu redor estavam com saúde, eu não estava passando necessidade de nada, estava tudo bem, assim, sabe? E como eu estava com problema de DTM, que eu estava começando a tratar, estava usando uma placa, eu sentia fortes dores 24 horas por dia. Então isso também foi um gatilho para me adentrar na depressão. Sim. Porque daí, com dor, eu não queria sair mesmo. Claro. Eu tomava remédio não adiantava para nada. Foi passando. Aí, tá, nesse dia eu tava lá na casa dos meus pais e aí eu acordei com uma dor no corpo todo. Eu sentia dor do fio de cabelo ao dedo do pé. Doía tudo, assim, doía tudo. E aí eu levantei e pensei, caraca, mano, eu peguei dengue, certeza. Tô com dengue, lascou. Porque tava no meio da época que todo mundo tava com dengue. Sim, na época da dengue, né? E aí eu falei, peguei de novo, tô ferrada. Aí eu peguei e comentei com a minha mãe. Falei, mãe, tá doendo tudo, meus músculos, assim, doía tudo. Aí ela, será que é dengue? Você não tá com garganta inflamada? Você tá com gripe? Falei, não. Aí eu esperei. Falei assim, bom, se não passar, eu vou no hospital pra fazer um exame, né? Mas aí eu comecei a sentir náusea, comecei a sentir tontura, que na verdade a tontura causou a náusea, né? Sim. E aí eu não queria comer. E aí foi até uma semana pra mim ir no hospital. Porque eu fiquei, assim, com medo de ir, porque eles iam me internar. Gente, quem gosta de ser internado? Ninguém gosta de ser internado. Gosta. E ainda mais no hospital do interior. Tipo assim, não é que você não confia. Se eu, pra morrer lá, só é tem que não um tem médico, muito recurso, né? Não tem recurso, menina. Eu falei, mãe, se eu morrer aqui... Aí ela, não vira essa boca pra lá. Mas, enfim, fui eu. Então, uma semana depois, até teste de gravidez eu fiz, porque isso tudo era sintoma de gravidez também. Sim, fraqueza, ânsia. Né? E aí, até teste de gravidez eu cheguei a fazer, né? Deu negativo. Mas aí eu fui fazer exame de sangue no laboratório lá. Eu falei, mãe, eu vou lá pedir os exames básicos, porque eu sei quais são. Sim. E eu sei ver se tem alguma coisa errada. Então, eu vou lá fazer. Se tiver algo errado, eu vou pro hospital. Senão, eu não vou. Fui no laboratório, tirei sangue. E aí, daí eu tirei os básicos. Poderia ser sintoma de hipertiroidismo também. Então, fiz tireoide, fiz o hemograma completo, colesterol, triglicerídeos. Isso. Aí, quando eu cheguei em casa, abri o exame e tava tudo normal. Tudo normal. Tava perfeito. Como se, tipo assim, aí eu, mas o que tá acontecendo? Olha só como que é louco, né? E todo mundo, assim, quando fala, não, tô bem assim e tal, meus exames tá tudo bem. Não é bem assim. Porque, na verdade, a depressão, cada caso é um caso. Eu tenho uma amiga que ela tem depressão e, no caso dela, o corpo dela reagiu como se fosse uma infecção. Então, os exames dela davam todos alterados. Ela tomava antibiótico, tomava remédio, não adiantava pra nada, porque não tinha nenhuma bactéria lá. Mas, no meu caso, não foi. Foi menos pior, eu digo, porque ela teve que fazer muitos exames para averiguar o que estava acontecendo. Até chegar lá, né? Até chegar lá. E o meu foi mais simples, né? E a minha mãe comentou que talvez eu estaria, porque ela já passou por isso. Sim. Minha tia também, ela meio que sabia. Mas aí, galera, não joguem no Google nada, porque eu joguei no Google e apareceu coisas bem assim, câncer, leucemia, Nossa, né? Sim. Então, assim, apareceu, menina. Oh, meu Deus! A doida do Google. Não, gente, não jogue. Olha, aí eu falei, pronto, tô com câncer. Aí os meus exames perfeitos, aí eu olhava o exame e falava, esse troço tá errado. Aí eu ficava, assim, paranoia mesmo, né, da nossa cabeça. Claro. E aí os sintomas não passaram. Aí eu comecei a sentir menos dor, mas eu senti um cansaço extremo. Isso até é um alerta para quem tá ouvindo a gente, porque às vezes você acha que é um cansaço do dia, mas isso que é normal por muito tempo. Mas para pensar, como que seu corpo está extremamente cansado se você não fez nada durante o dia? Você não pegou peso, você não fez nada, você só andou para ir no banheiro. Como que seu corpo... O meu corpo, ele doía tudo, assim. Então, a dor foi passando, mas eu sentia um cansaço de levantar para ir ao banheiro, meu coração acelerava muito e eu sentia muita fadiga. Aí eu conversei com a minha psicóloga, ela comentou, sim, poderia ser depressão, porque, assim, não são todos os psicólogos que diagnosticam, geralmente é psiquiatra, na maioria dos casos. Eu não sei como funciona. Mas aí...
eu marquei um psiquiatra para só conseguir para outubro. Então, eu fui no psiquiatra, na mulher, meu psiquiatra, que eu amei ela, porque eu tenho trauma de psiquiatra. Porque uma vez eu fui para tomar remédio para ansiedade, eles nem te ouvem, eles só, você é ansiosa? Tá bom, então vou dar o remédio. Não é bem assim. E ela não, ela me ouviu, ela quis saber de mim, da minha família, do meu passado. Me passou um remédio dose mínima e ela falou assim, olha, se em tantos dias você não melhorar com esse medicamento, não tiver nenhuma melhora no seu quadro, a gente vai ter que ver, fazer tomografia, fazer para ver o que é que tá acontecendo, né? Porque se não é algo emocional, se você tá tomando remédio e não é, então é alguma coisa no seu corpo que tá acontecendo. Sim. Então eu comecei a tomar um remédio, 3 dias eu já tava com cansaço reduzido, em 3 dias. E a médica até falou, só 3 dias, eu falei, só 3 dias, eu tô me sentindo melhor. Nossa. Então foi. Então, estou aqui. Então, assim. E você acha que desencadeou a depressão em você por conta de você não saber o que você queria da vida, assim, não ter clareza sobre isso? Totalmente. Eu me conhecia, mas não me conhecia como eu me conheço hoje, vamos dizer assim. Eu sabia o que eu gostava de fazer. Só que como muito tempo eu não fazia e não me voltava a minha essência, aquilo que eu sou, então eu pensei que eu não gostasse mais. Eu pensei que aquilo não era mais meu. Porque há muito tempo eu não tinha contato, igual você falou, eu adoro dançar, eu não tinha mais contato com nada, eu não ouvia mais músicas, eu não cantava mais, eu também já cantei em coral da igreja, não fazia mais nada. A gente deixa de ser criança, né? Deixa de ser criança, Exatamente. Deixa de fazer as coisas que a gente gosta. E isso faz com que a gente esqueça de quem a gente é, né? E assim, é muito legal a Camila contar a história dela, porque mostra que por ela não saber quem é... Assim, igual você falou, eu me conhecia. Você não se conhecia, Camila, sendo bem sincera, porque você foi se conhecer agora, depois que você teve tudo isso. Porque agora que você fala, nossa, realmente eu gostava daquilo, nossa, eu podia ter visto, entende? Então, assim, é muito louco. Eu costumo falar que a gente corre do monstro que a gente é. Porque todos somos um monstro. Todos somos um monstro. E a gente corre dele. Então, por isso que muita gente tem dificuldade para meditar. Porque na hora que medita, o que você faz? Você está concentrado em você mesma. E aí você vai escutar você mesma. E a gente não quer escutar nós mesmos. Tem muita gente que não gosta de ficar sozinha. Por que as pessoas não gostam de ficar sozinha? Por isso que as redes sociais, né? Mesma pessoa que fica sozinha, mas ela não está sozinha, porque ela está o tempo todo na rede social. É um acalento. Vou falar uma coisa sobre isso. Pode falar. Uma época atrás, eu fiz academia. E todo mundo tinha fone de ouvido. Tipo, praticamente todo mundo. Sim. Eu não, porque eu não gosto. Porque já tem o som da academia, né? Sim. E eu gosto de conversar com as pessoas. Tipo, tem uma pessoa do meu lado, Vou conversar com ela. Oi, e aí? Como é que tá? Tipo, se for homem, não, porque eu morro de vergonha. Eu sou uma pessoa mais... na minha, mas se for menina, sorriu pra mim, eu já tô... Já era. Chamando pra tomar tereré, pra sair. Mas assim, eu sou bem assim. Mas eu percebi muito isso nas pessoas. Até hoje as pessoas caminham. E eu sempre tive o hábito, não sei se é porque eu já tinha feito terapia anos atrás. Sim. De quando eu estou caminhando, eu fazia também caminhada um tempo atrás. Sim. Eu pensava sobre a vida. Tinha hora que eu tava pensando longe. A pessoa não quer pensar sobre a vida. As pessoas não querem. Essa é a realidade. Por quê? Porque a pessoa tem medo, Camila. A gente tem medo do futuro. Muita gente tem medo do futuro. Por que as pessoas não conseguem planejar a semana? Porque elas têm medo de não conseguir cumprir aquilo. E não cumprir é maravilhoso. Porque você só aprende com erro. Né? Não ser perfeccionista. A gente vai ter também um episódio que a gente vai falar só sobre perfeccionismo. É maravilhoso. Porque assim, você não aprende com acerto. Ninguém até hoje aprendeu com acerto. Pode ver, você teve que errar. Cair numa doença ruim, né? Uma doença dura de viver. Pra falar assim, acorda. E assim, não é necessário. Então, e não é necessário você cair nessa, sabe? Não é necessário você cair nesse buraco, né? Porque tem muitas ferramentas, né, gente? Tem o meu livro, tem também várias coisas que você pode fazer. Pode fazer consultoria, que né, a Camila dá consultoria para quem é empreendedora, né? Empreendedora digital, né, Camila? Que você dá consultoria. Eu tenho a consultoria também pessoal de planejamento pessoal. Então, assim, tem várias coisas que você pode estar fazendo aí para não cair nisso, sabe? Então, o autoconhecimento é muito importante, gente. É o primeiro passo. E sim, a Camila falava muito sobre organização e igual eu estava comentando com ela outro dia.
Como que você quer chega personal organize na sua casa, a primeira coisa que ela vai fazer são questionamentos sobre como é a tua rotina, o que você gosta, o que você não gosta, como que você quer. Aí você não sabe, porque você não sabe nem quem você é. Como que você vai saber o que você quer da tua casa? Como que você quer que ela funcione, né? Então você fala assim, mais ou menos, você dá aquela jogada, sabe? Só faz assim, e aí dá um mês, no máximo um ano, a tua casa tá uma zona de novo. E por Vou que falar isso? uma coisa interessante. Pode falar. Pode falar? Pode. A Luana também gosta do minimalismo. E é algo que me fez me conhecer melhor. Foi uma... A gente vai ter um podcast só sobre isso. É. E é um assunto, assim, muito legal. Você falando assim sobre roupa, eu lembrei que a Camila nunca gostou de consumir coisas. Eu sou uma pessoa, assim, que pensa 10 vezes antes de comprar uma roupa. Sim. E eu era julgada por isso, sabia? As pessoas me julgam até hoje. Sim. Porque eu não compro roupa nova, porque eu não compro um vestido novo para tal festa. Mas é uma personalidade que veio há muito tempo, que eu poderia mudar para agradar os outros, agradar as pessoas próximas a mim, que falam, nossa, você só tem isso. Nossa, mas você não... daí? E tipo assim, você não gosta de comprar roupa nova? Eu falei, não, gostar eu gosto, mas quando eu estou precisando, né? Mas isso, o minimalismo, depois sobre a gente vai falar sobre isso, é algo que também me trouxe uma visão totalmente diferente, que eu já tinha dentro de mim, mas que por algum motivo... Você não sabia. Na verdade, não é por algum motivo, por coisas externas, né? Propaganda, Instagram, suas amigas que gostam mais de comprar as coisas, sua mãe também, sua irmã, enfim. Aí você é influenciada, gente. Influenciadores sempre existiu, tá? Os influenciadores é a nossa mãe, é a nossa irmã, é as pessoas que a gente convive. Não é só as coitadas das blogueiras, hein? Para de julgar elas, que elas estão trabalhando. Pode continuar agora. E assim, o minimalismo é uma ferramenta de autoconhecimento. Na verdade, gente, todo o processo para você ter um estilo de vida produtivo, que é o que eu prego, né? Para você ter esse estilo de vida produtivo, é um processo de autoconhecimento. Não adianta eu falar aqui pra você que não porque você vai passar por isso, você precisa entender, gente. Outra coisa também que eu vejo muito que as pessoas fazem é elas quererem ser quem elas não são. Então, por exemplo, tem aqui uma pessoa que ela não é comunicativa e assim, e é natural dela e ela se sente bem. Só que aí alguém vai e fala assim, igual você não é consumista, aí se você vai sempre com o mesmo vestido nas festas, e daí? Só que você tem que ter clareza sobre isso, ter clareza que você é assim. Só que muita gente não tem. E aí o que acontece? Aí chega assim e fala assim, mas você tem que falar mais. Você tem que se comunicar mais com as pessoas. Você tem que ter mais amigos. Ou você tem que comprar, você tem que ter um vestido novo para ir pra festa. Entende? E aí, se você não tem esse conhecimento sobre você, você cai no abismo ou do consumismo, ou como eu sempre falo, né, dos acúmulos. E esses acúmulos não são só de coisas, são acúmulos emocionais, que é justamente esse tipo de acúmulo onde você tem milhares de amigos que não são amigos, né? São aqueles milhares de pessoas que só porque você quer estar ali com aquele monte de pessoa, porque você acha que é o certo, porque todo mundo te diz que é o certo é isso, que é errado ser sozinho, que é errado não sei o quê. Então isso é muito importante, sabe? Eu vou te interromper de novo. Pode! Eu gosto de interromper as pessoas. Pode interromper. Hoje a gente tem muito rede social, né? Tipo, todo mundo tem Instagram, todo mundo, enfim. E eu, Camila, sou uma pessoa que desde quando o Facebook virou a moda, eu não tinha Facebook, eu era a estranha do grupo dos amigos. Você não tem Facebook? Pra que você tem Facebook, galera? E aí foi passando o tempo, e tipo, meu ex na época, ele falava assim, eu quero postar uma foto nossa, não tem como te marcar. Eu falei, posta foto? Ué? Tá tudo certo. Uai? Não, e aí hoje, deixa eu pensar, tipo, praticamente século XXI, 2020, eu tenho 2 Instagram, um pessoal e um profissional. Tipo, algumas amigas, pessoas conhecidas, falam, você não posta nada, eu nunca vi foto do seu namorado. Você tá namorando? E aí, parece assim, não tá na rede social, parece que a gente não existe. Não é verdade? Parece que o teu namorado não existe, porque ele não tá na rede social, ele não existe. Aí, isso é um julgamento que a gente tem, que eu sofro isso hoje, viu? Se alguma amiga me escutar isso, olha só, vamos parar com esse julgamento aí. Cadê? E o meu namorado também, ele é dessa forma, ele não gosta de expor. Ele tem Insta, mas, cara, acho que eu vi ele postar uma vez hoje, 1 ano e meio que a gente tá junto. Porque ele tem pra ver as outras coisas, né? Pra ver que nem o que ele gosta. Então, cada um tem um objetivo, entendeu? Eu não gosto de ficar postando muita coisa, sabe? Eu não gosto.
Eu e tenho agora no um meu... só o @LuanaPacete, inclusive para ela me seguir, é só esse, é profissional. De vez em quando eu posto uma coisinha ou outra, mas assim, eu também sou assim, tá? Eu acho que você tem que ter intenção, né? Rede social tem que ter intenção. Se a tua intenção é justamente postar a tua vida social, ótimo, faça. Mas tenha clareza sobre isso. Vem de novo aqui o autoconhecimento, de novo, né? Igual você. Imagina, Camila, você saindo postando tudo da tua vida social porque os outros te exigiam isso. Você acredita que a tua depressão poderia estar pior? Poderia. E outra coisa que eu percebo também é a questão, assim, que eu percebi nas pessoas, assim, não pessoas tão próximas, mas nas pessoas, no modo geral, é que elas postam para ser aprovadas em alguma coisa. Por exemplo, não sei, estou na balada com as amigas, vou postar, né? Porque o povo ver que eu vou pra balada. Ah, é verdade, pra constar que... Pra constar que agora eu terminei o namoro e eu vou pra balada, porque senão as pessoas vão achar que eu tô triste que eu terminei meu namoro. Mas, gente, eu, com os anos da vida, eu tenho quase a idade da Luana, eu tenho 28, a gente amadurece bastante. Então, assim, as minhas amigas mais novas, até minha irmã mesmo, fala: você não posta nada do seu namorado? Você não sei se não tira foto? Aí a gente tira uma ou outra, mas pra guardar de recordação. Assim. tipo, pra você, é seu momento, entendeu? E aí eu me questionei, eu mesma, eu fiquei me questionando assim, e antes que não tinha Instagram, as pessoas faziam o que com as fotos? Quando não tinha o celular para tirar foto, elas tiravam como? Elas tiravam naquelas máquinas, tinha tipo 36 fotos para tirar, e era que elas imprimiam, guardavam num álbum, colocavam no porta-retrato. Então, assim, se eu não me conhecesse que eu sou assim, eu gosto de ser assim, estou bem, na verdade, isso é autoaceitação. Autoaceitação, sim, total. Você não aceitar não quem você é. Isso. E claro, ainda estou passando por um processo de autoconhecimento, não me conheço perfeitamente, né? Eu não me aceito perfeitamente como eu sou ainda, mas assim, tem muita coisa que a gente sofre pelos outros, porque é uma crítica, como que a gente pode dizer, Luana? É uma crítica com tom de ironia, sarcasmo, sabe? Sim. É aquela crítica, gente, que não é necessária, sabe? Sabe aquela crítica tipo assim, ai, nossa, você tá magra, que linda! Ai, você engordou, dá uma olhadinha. Gente, é o tipo de crítica que não é necessária. É a mesma coisa aqui. Olha, você não posta nada com seu namorado? Ai, será que o relacionamento dela tá bom? Ai, será que a Camila tá quase separando? Ai, nossa, ela não posta nada. Nossa, é aniversário dela e não postou. Eu vou falar até uma coisa aqui que é muito louca sobre isso. E eu falo muito sobre o autoconhecimento nessa parte igual de autoaceitação. O que acontece? O meu marido, ele é uma pessoa assim, que ele gosta de falar com a pessoa. Então, assim, aniversário da mãe, ele vai ligar pra mãe dele. Entende? Ele vai ligar pra mãe dele. Só que a mãe dele quer que posta na rede social. E ele fazia. E ele fazia antes dele passar por... Ele passou pelo processo de coach comigo, tá? Então ele é outra pessoa. Todo mundo fala, ele é outro ser, assim, parece dois Fredericos totalmente diferentes. Ele não tinha foco. Hoje ele é extremamente focado. Ele realiza muito. Ele fazia o que os pais faziam o que queria dele, sabe? Era muito assim. Se ele estiver escutando, ele vai ficar bravo de eu estar contando essa história, mas é verdade. Então, o que acontece? Mas é real. Então, assim, o que acontece? Então, a mãe queria que postava nas redes sociais essa parte. E aí, quando dentro do processo, a gente tratou essa parte, né? Falou sobre isso. E ele falou assim: não, mas eu não gosto, eu gosto de falar pra pessoa. Então, por exemplo, se fosse o aniversário, Camila, ele vai te ligar. Ele vai te ligar, ele gosta disso, de falar assim, diretamente com a pessoa, sabe? E não ir postar nas redes sociais para todo mundo ver. Ele não gosta desse tipo de coisa assim. Se ele tiver com vontade, ele faz. Mas se ele não tiver com vontade, tá tudo bem. E assim, era uma exigência muito grande. E aí, depois que ele entendeu isso, que não fazia sentido para ele parou com isso. E aí, o que acontece? Aí a mãe dele questionou um pouco ele, né? Mas você não vai pôr na rede social. Mesmo ele ligando. Mas você não vai pôr nas redes sociais, tal, não sei o quê. Falei, não, mãe. O interessante é eu vir aqui falar com você, tal. Mais ou menos isso. E aí acabou essa cobrança, sabe? Mas ele se posicionou do jeito que ele gosta de ser, entende? Então, assim, para com isso, sabe? De fazer o que os outros exigem de você. Seja você, mas para você ser você, quem é você? Você sabe responder essa pergunta? Quem é você? Eu sei responder. Você sabe? Você diz em uma frase, uma palavra ou...
Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que ama o ser humano, que faz de tudo pelo ser humano, que ama compartilhar, que tem os valores do compartilhamento e da verdade e da ética muito grande. Eu sou uma pessoa que é muito comprometida e comprometida de verdade e não simplesmente o comprometido que todo mundo fala. Eu sou uma pessoa que entende que a gratidão não é uma palavra para ser jogada aos quatro ventos, igual todo mundo joga. Poucas pessoas vão escutar essa palavra de mim. Então, eu sou uma pessoa que amo me comunicar, apesar de ser introspectiva. Eu sou uma pessoa extremamente introspectiva, gosto de trabalhar sozinha, gosto de ficar sozinha, eu amo estar comigo mesma, então isso é muito importante para mim. Eu sou uma pessoa que amo um ambiente bem colocado, bem posicionado, bonito. Por que eu fiz o meu escritório de uma forma bonita, né? Eu contratei um arquiteto para fazer, porque é um valor muito grande meu. O ambiente tem que estar assim, tem que estar nessa parte para eu ser produtiva. Se ele não estiver bonito da forma como eu acredito e organizado, eu não sou produtiva. Eu sou uma pessoa que preza muito pela integridade, eu sou uma pessoa que preza muito pelo amor aprendizado, eu sou uma pessoa que sou criativa, extremamente criativa. Então, se eu não puder expressar minha criatividade, eu não estou bem. Então, assim, percebe como eu sei falar quem sou eu? Então, isso é muito importante. Só que a maioria das pessoas não sabe responder quem elas são. E aí, como se planejar? Como ser organizada? Como ter disciplina? A disciplina vem depois da rotina. Se você não tem uma rotina estabelecida que funcione para você, como ser disciplinada? Não existe isso, tá? A disciplina não vem antes da rotina. Ela vem depois. Então, assim, é muito importante entender isso. Então, saber quem você é vai fazer todo sentido. Igual eu disse, quais ferramentas, né? Vocês me perguntam muito, quais ferramentas eu devo utilizar para ser produtiva? Cada uma vai utilizar uma. Por isso da minha consultoria. Porque cada pessoa vai utilizar uma. Eu, Camila, não gosto de ferramentas digitais. Então. Eu já tentei, não me adaptei. Então, assim, tudo para mim é papel. Então. Eu preciso ter planner, eu preciso ter caderno, eu preciso ter bloco de notas, eu preciso ter papel. Já eu sou mista. Então, assim, eu sempre me cobrava muito, porque eu achava que eu tinha que ser só do papel. Que eu não poderia ter a organização digital. Ou eu seria só do digital. E eu não, eu sou uma pessoa mista. Eu gosto de ter tanto planner para organizar a parte, né, de planejamento, e as outras partes de um planejamento, né, que é lista de captura, planejamento de projetos e o calendário, tudo isso no meio digital. Porque para mim é muito mais fácil. E eu tenho clientes que, tipo, elas são totalmente digitais. Totalmente digitais. Então, se você dá... E eu fiz o teste com elas para ter clareza sobre isso. E depois que elas tiveram clareza sobre isso, é muito louco, assim, você vê, né? Porque um dos testes que eu faço é a roda da vida. Tá? Um dos testes, tanto na consultoria quanto no coaching. A roda da vida é importante para mim, para eu poder identificar como que você vai caminhar. E aí você vê a comparação dela antes e dela depois, é chocante a diferença. Mas por quê? Porque ela se autoconheceu o suficiente para entender o que funcionava para ela. Tá? Então não faz sentido você querer ser quem você não é, igual a Camila falou, ela é totalmente do papel. Então, assim, se eu passar ferramentas para Camila, vamos para a ferramenta digital, vai fazer sentido. Entende? Não vai Posso até usar por alguns dias, mas não vai ser igual, assim. E aí você não tem consistência. E aí não tem consistência. Tudo, até você falou de lista de captura, eu coloquei no Telegram, né? Sim. Então, todo o meu conteúdo é tudo na mão. Eu comprei um planner mensal, que é um calendário, né? Que Sim. não é datado, e tem os quadradinhos, então eu escrevo lá o tema, o post que vai. Eu não consigo, tipo assim, ter que abrir o celular. Talvez seja mais prático, vamos pensar. Se a gente tá sempre com o celular na mão. Mas tem pessoas que não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas não, assim, para falar que eu não uso o celular para nada, eu tenho um bloco de notas, que eu uso para quê? Anotar coisas importantíssimas, tipo senha de aplicativo. Lista de despejo. Você usa como uma lista de despejo. Isso. Aí, por exemplo, eu estou aqui na sala, eu lembro que eu tenho que fazer... Nossa, eu esqueci de tal coisa. Eu vou lá e escrevo no bloco de notas. E depois eu olho lá
E depois eu já apago também. Mas e aí assim, você tem já que vai ter papel pra mim. distribuindo para suas outras ferramentas, né? Então você usa É como uma só lista pra de isso. despejo. Vamos, uma coisa, bem um rascunho. Sim. Por exemplo, a gente tá ali conversando no WhatsApp e você me passa o nome de um livro. Eu vou lá, copio e colo no bloco de notas pra me lembrar depois pra me anotar, entendeu? Para poder anotar. Sim, e as pessoas são assim, tá? E a gente vai ter um podcast onde eu vou falar um pouco, explicar, né? A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas do autoconhecimento que a gente queria trazer aqui, acho que a gente mostrou bem, né, Camila? Acho que a gente conseguiu mostrar bem sobre isso, a importância dele. Tanto para você decidir rumos da sua vida, né? Os rumos da sua vida é muito importante aqui nessa parte. Você também identificar o que você vai usar, né? Como você vai organizar a sua vida, a sua rotina, planejar a sua vida, né? Na parte de organização e de produtividade, ele é fundamental, é o primeiro passo. E eu sei que existe uma crítica muito grande aí, né? Eu tenho alunas agora da consultoria que me falaram que não gostam de livro de autoajuda, gente. E sim, não vou fazer esse tema com a Camila, mas em um outro podcast que eu vou fazer com o meu marido, eu vou falar sobre isso, sabe? Sobre Que legal. O fugir dos livros de autoajuda, né? O vício pelo livro de autoajuda. E, na verdade, eles são muito importantes, mas existe o 880, que a gente vai falar no próximo podcast, é o problema, é o grande problema. Então, assim, gente, a Bíblia é um livro de autoajuda, tá? Totalmente. Então, assim, gente, a gente veio nesse mundo para evoluir, tá? A gente não veio nesse mundo para ficar parado onde a gente está. Porque ficar parado onde a gente está dói. E dói muito. Dói. Mudar dói. Mudar dói, é difícil. Crescer dói. Fazer as coisas diferentes dói. Mas ficar onde você está dói muito mais. Muito mais. Dói muito mais e acarreta justamente isso que a gente conversou aqui. Ansiedade, medo, e vai acabar com as doenças que eu sempre falo com você. A Camila teve a depressão, eu tenho clientes que desenvolveram doenças autoimunes, que vitiligo e várias outras doenças por conta disso. Então, assim, é realmente importante, é realmente fundamental, é realmente um autocuidado muito importante que a gente tem que ter. A gente esquece da gente mesma com o passar do tempo. Eu não sei o motivo que acontece isso, tá? Por que a gente esquece de nós mesmas? Por que a gente esquece de cuidar da gente? E aí a gente cai, né, naquela roda dos ratos, né? Que até o livro Pai Rico, Pai Pobre fala, que a gente só simplesmente nasce, estuda, faz a faculdade, passa no concurso e morre, sabe? E assim, eu não tô criticando quem é concursado, não. Minha mãe é concursada e ama, tá? Mas ela encontrou o propósito da vida dela, tá? Então, assim, propósito é muito importante. E se autoconhecer é muito importante. Então, se você quer ser planejada, se você tá bagunçada, se você sente que você não consegue sair do lugar, se você sente que a disciplina falta, você não consegue mudar os seus hábitos, a primeira coisa é o autoconhecimento. Depois vem as outras coisas. E não a ferramenta, tá? Eu sei que vocês buscam qual ferramenta, qual aplicativo, qual técnica. Não. O primeiro é o autoconhecimento e depois a gente vai pro próximo passo, tá bom? Camila, foi demais! Foi ótimo. Amei. Só que, por último, eu quero fazer um apelo, assim. Se você é mãe, está ouvindo esse podcast, eu quero falar uma coisa muito importante. Não posso deixar de falar isso agora. Eu já tenho essa mentalidade para ter meus filhos e criá-los dessa forma. Mas, às vezes, você não pensa assim, você que está ouvindo que é mãe. Sim. Se o seu filho odeia fazer algo, não force essa criança a fazer isso. Porque, assim, quem mora em cidades maiores tem várias oportunidades. Tem gratuito, tem projetos, também tem pago. Cursos, aulas diversas de pintura. E eu já passei por isso quando era criança. Minha mãe já me enfiou em aula de pintura e eu queria morrer. Mas, enfim, se a sua filha ama... Se a sua filha ama balé, deixa ela no balé. Se o seu filho ama balé, gente, se o filho gosta, para com isso. Não existe essa coisa aí de não pode, pelo amor de Deus, para com isso. E se a sua filha, vamos dizer assim, gosta de jogar futebol, deixa a menina jogar futebol. Essa sou eu. Eu sou péssima, eu já tentei. Amava, era a única coisa que eu gostava de fazer. Gente, não me julguem, tá? Mas o presente que eu mais amei, que eu já ganhei do meu tio,
foi o uniforme completo do Palmeiras. Eu ia pra todo lugar com o meu uniforme com o completo. Palmeiras? A meia, Palmeiras, sou palmeirense, né? Então, assim, eu tinha a meia, o short, a camisa, tudo, Não acredito. tudo. Você tem foto? Ai, não, acho que não. Acho que a minha mãe nunca tirou. Porque naquela época, né, Camila, lembra? Não Naquela tinha. época não tirava. Quase não tinha câmera. E eu era menor, assim, então eu nem sabia, nem tinha nada disso. E minha mãe quase não tirava foto, era muito raro. Acho que eu não tenho nenhuma, não. Minha mãe não tinha câmera, né? Era mais, então era fica caro, difícil. né, naquela época. Tal. Era mesmo. Mas assim, eu amava. Gente, para com isso. E minha mãe nunca. Isso que eu falo, eu não tive esse problema, sabe? Se falar bem sincera, assim, eu não tive, porque minha mãe sempre me apoiou. Ah, vai lá ver o Papai Noel chegar de Palmeiras? Vou lá de Papai Noel. Entendeu? Tipo, normal. Sejam assim, mamães, papais, por favor. Por favor, porque faz todo o sentido. Camila, foi demais. Você achou? Foi maravilhoso, foi super legal. Sensacional. Gente, a gente amou. Então, ó, já acompanha a gente aqui no podcast, acompanha lá no meu YouTube, no meu Instagram, Luana Pacete. Camila, fala suas redes. Então, meu Instagram é Camiorganiza, só normal, Camiorganiza. Vou e deixar eu aqui tenho embaixo. canal, eu não tenho YouTube, eu tenho meu site, que é camilalacerda.com. Maravilhoso. E meu Twitter, que é Camiorganiza também. E tem canal no Telegram, que só entra quem tá bem super interessado em coisas exclusivas, bem interessantes mesmo, que o link tá lá no Instagram do canal do Telegram. Maravilhoso. Então, vou deixar os links da Camila aqui. Eu no YouTube, né, Luana Pacete. No Instagram, @Luana Pacete. E também no meu Telegram, também tem um canal no Telegram. Então, se você quer, né, ter os áudios de todos os meus vídeos, mais conteúdos exclusivos, vai lá no meu canal do Telegram. E além disso, também sempre tem um presente aqui para vocês, né? Quem tá vendo a gente no YouTube, eu sempre deixo aqui para vocês baixarem um presente, que é justamente o meu mini curso gratuito, 7 dias mais produtivos e sem noias, para vocês baixarem, ou meus links também de produtos, e também vou deixar da Camila aqui os contatos dela, tá bom? Gente, beleza. Um grande beijo, foi sensacional, e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau! Tchau, tchau!